Então, gente, hoje vamos estudar a radioatividade, né? Esse fenômeno, né, físico-químico, tá ok? A radioatividade é a emissão espontânea de radiação, tá ok? Pelos núcleos dos átomos, né? Agora, alguns elementos químicos, né, que irão de forma espontânea emitir radiação proveniente do seu núcleo. Veja, nem tudo assim que aparentemente é radiação é radioativo. Nós iremos ver, por exemplo, que o raio-x, né, ele é uma fonte de elétrons, tá ok? Então vamos ver que o raio-x não pode ser considerado uma emissão de radiação proveniente do núcleo, mas o raio-x é um tipo de radiação, tá ok? Coloquei aqui, ó, o símbolo, né, internacional de radioatividade. A radioatividade, pessoal, ela tem diversas aplicações no dia a dia do ser humano hoje em dia, né? Tem desde a produção de energia elétrica, tá ok? Até a utilização em áreas de saúde. Mas vamos ver outras utilizações da radiação. Veja, como eu tenho dito, né, o termo radiação se refere a um fenômeno mais amplo do que a emissão de radiação pelo núcleo atômico. Vamos ver aqui, ó, que existe uma diversidade de radiação. Mas o que é radiação? Radiação é quando você tem a interação entre um campo elétrico e um campo elétrico e um campo magnético, tá ok? Então isso é a radiação. Mais para frente, lá no módulo ou você pode voltar às minhas aulas de modelos atômicos, eu explico melhor o que é um campo eletromagnético. Mas para já a gente só precisa saber que o campo eletromagnético é resultante da interação entre um campo magnético e um campo elétrico. Esses dois campos, quando interagem, eles vão produzir radiação. A radiação, ela vai depender muito, né, do comprimento de onda. Isso também não é um assunto para a gente tocar agora. Mas a gente pode dizer, ó, que existem diversos tipos de radiação. Você tem a radiação proveniente de fonte de rádio, radiação micro-ondas, tem a radiação infravermelho, tem a radiação visível. Só para eu destacar, ondas de rádio, que é o celular, a televisão, o próprio rádio, né, se utiliza de radiação, que é um proveniente de rádio, né, para fazer comunicação. A TV, o radar também, mas no caso o radar, ele utiliza de outro tipo de radiação, micro-ondas. Mas é na mesma linha do nosso micro-ondas, né, que nós temos em casa. Nós também temos a radiação infravermelho. Essa está correlacionada com a radiação térmica. Sentir calor é um tipo de radiação que você está recebendo na sua pele, ok? O controle remoto de casa se comunica por meio de radiação infravermelha. A lâmpada da sua casa, ela emite uma radiação visível, ok? O sol, né, também emite uma radiação visível. A radiografia é um tipo de radiação proveniente de elétrons. E aqui, por último, você tem a radiação proveniente de núcleo atômico. É essa que nós vamos começar a estudar a partir de agora, né? Então veja que o termo radiação não na verdade, se criou um medo, né, na população sobre o termo radiação. Quando se fala em radiação, as pessoas se associam logo, né, a coisas ruins. Mas veja que a radiação, ela pode ser benéfica quanto maléfica para nós, né? Então vamos falar um pouco aqui da história, né, da radiação, ok? Mas da radiação proveniente de núcleos. Isso aqui é resultado, né, dos primeiros estudos, né,
Os primeiros estudos, eles... Deixa eu voltar aqui, gente. Então, os primeiros estudos sobre radiação ocorreram em 1895. Isso aqui é a primeira radiografia da história. Então, perceba que a pessoa tirou a radiografia e ainda tinha um anel, né, no seu dedo. Como o anel é muito denso, ele não foi possível, né, atravessar o anel, né? Mas veja, a pele humana e os tecidos, eles têm uma densidade muito grande. Então, por isso que é visível, você consegue visualizar o osso humano, né? Ok? Então, os primeiros estudos de radiação, as pessoas brincavam de tirar radiografia, não sabiam o perigo que estava ocorrendo. Então, a radiação, né, nuclear, ela é proveniente, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, a radiação nuclear, ela é proveniente do núcleo atômico. Vocês sabem que tem um núcleo atômico, né, isso? E tem a eletrosfera. O núcleo atômico contém essas partículas aqui, ó, os prótons e os nêutrons. A eletrosfera contém os elétrons. Então, a radiação nuclear, como o nome já está dizendo, ela é proveniente dos prótons e nêutrons. Os outros tipos de radiação são referentes a fenômenos que ocorrem na eletrosfera ou entre átomos, tá, ok? Ou entre partículas. Então, veja, sabemos da seguinte situação, ok? O diâmetro do núcleo, ou seja, o tamanho do núcleo, é de cerca de 10.000 a 100.000 vezes menor que a eletrosfera. Para a gente entender essa relação melhor, vamos imaginar um campo de futebol, ok? Se nós imaginarmos um campo de futebol, o centro do campo, se você colocar uma agulha e considerar a cabeça dessa agulha, você terá o núcleo. Isso é uma analogia, viu, gente? Para comparar o tamanho do núcleo com o da eletrosfera. Então, a cabeça dessa agulha será o núcleo. E a eletrosfera será a arquibancada. Então, veja como o núcleo ele é muito pequeno em relação à eletrosfera, mas também há uma diferença brutal. A massa relativa, né, de prótons e nêutrons e de elétrons se distribui principalmente no núcleo, ok? O núcleo, trocando em miúdos, o núcleo concentra a maior parte, né, da massa de prótons e nêutrons. Então aqui você tem o próton, né, que tem uma carga positiva. O nêutron não possui carga, o elétron possui carga negativa, viu, gente? Se a gente considerar que a massa do próton vale 1 e a do nêutron vale 1, é isso. A massa do elétron vai ser 1 dividido por 1836 vezes. Então a massa do elétron seria equivalente a 1 dividido por 1836 vezes. É muito pequena. É como se você pegasse a massa do próton, dividisse em 1836 partes e só considerasse uma. Então a massa do elétron é muito pequena comparada com a do nêutron e a do próton. Então há alguns conceitos importantes. Esses conceitos já foram trabalhados lá no primeiro ano, né? E se você estiver assistindo essa aula, nunca viu esses conceitos, também não é coisa de outro mundo. Então veja, o que é número atômico, né? O número atômico é o número de prótons existente no átomo. Então a gente representa pelo símbolo Z. Número de massa, a gente representa a letra A. Mas o que é o número de massa? É a soma do número de prótons, ou seja, o número atômico, mais o número de nêutrons. Então A é igual a Z mais N. Ok? Número de massa representa a soma de prótons e nêutrons. O que é nuclídeo? O que é nuclídeo? É cada espécie, né, diferente de átomo, definido por um determinado número atômico, Z, e um determinado número de massa. A notação usual de um átomo nuclídeo é X. Então, assim, o que ele está falando é o que? Se você for representar qualquer elemento
nuclídeo, você tem que saber duas coisas. Você tem que saber o número atômico Z, aí você coloca no canto inferior esquerdo o Z, e o número de massa, né, desse nuclídeo, aí coloca no canto superior esquerdo. Um exemplo aqui, cálcio. O número atômico do cálcio é 20. Então coloca aqui o número de massa, 40. Ok? Então é importante, viu, gente, você saber esses conceitos. Então vamos adiantar aqui. Veja só. Isso aqui é bem interessante. É um equipamento, né, que foi utilizado para detectar e também diferenciar os 3 principais tipos de radiação nuclear. Então aqui você tem um anteparo. Esse anteparo aqui, ó, é uma câmara feita de chumbo. Chumbo é um elemento muito denso, então ele não deixa a radiação escapar de qualquer maneira. Então você coloca o elemento radioativo aqui, esse elemento radioativo vai começar a emitir radiação proveniente do núcleo. Aqui é um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem um polo positivo e um polo negativo. Então nota-se que existem partículas que são desviadas, né, no sentido do positivo, né? Ou seja, no sentido no campo elétrico, atraída pelo polo positivo. Então essas partículas, elas logicamente devem ter uma carga contrária ao polo. Se aqui é positivo, a partícula tem carga negativa, porque cargas opostas se atraem. Então nós nomeamos essas partículas de partículas beta. Você tem ainda as partículas gama. As partículas gama, elas são provenientes, né? Vamos ver o que são partículas gamas com mais detalhe. Mas você vê o seguinte: elas são emitidas pelo núcleo, mas elas nem são desviadas nem no sentido do polo positivo, nem no sentido do polo negativo. Então essas partículas têm carga neutra, ok? Já as partículas alfa, elas são desviadas no sentido do polo negativo. Então elas têm carga contrária, né? Se aqui é negativo, aqui tem que ser positivo, tá ok? Isso é um experimento que foi feito, né, há algum tempo atrás, 100 anos atrás, dos primórdios da radiação, que os cientistas queriam saber qual era a natureza, né, dessa radiação nuclear. Aí veja, relembrando também alguns conceitos aqui, veja, temos os isótopos, né, temos os isóbaros e ainda temos os isótopos. Isso é um conceito importante. O que são isótopos? Isótopos são espécies que compartilham, ou seja, tem o mesmo número atômico. Notem aqui, ó, você tem o oxigênio 8. Então qual é o número atômico do oxigênio? 8. O Z igual a 8. Qual o número de prótons? 8. Tá ok? Isso significa que ele tem 8 prótons no seu núcleo. Mas veja que o número de massa aqui é diferente. Aqui é 16, aqui é 17, aqui é 18. Tá ok? Então, ó, o número atômico é 8. Então eles têm o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. Porém, veja, qual é a quantidade de nêutrons aí? Isso vai depender. Vai depender de quê? Você vai fazer uma conta bem simples. Você vai pegar o número de massa, subtrair o número atômico. Então você vai encontrar o número de nêutrons. Quando eu faço lá ali, ó, pego 16 menos 8, isso vai dar 8, né? Então isso aqui é o número de nêutrons, 8. Então eu coloco aqui. Então aqui a gente já pode fazer, ó, 17 menos 9 dá 8. 8 não. 17, que é o número de massa, menos o número atômico, vai dar 9. Nesse caso aqui é o número de massa, 18 menos 8, vai dar 10. Então assim, vejam que o conceito de isótopos a gente vai falar bastante, né? Esse módulo de radioatividade é um conceito muito importante, né, dentro da química radioativa, você saber o que é um isótopo. Então o que são isótopos? São átomos que possuem o mesmo número atômico, tá ok? Nós temos agora os isóbaros. O que são isóbaros?
são átomos de elementos químicos diferentes. Isso aqui é importante, tá ok? Outra coisa, ó, que eu esqueci de falar. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Então, ó, veja o que aqui é oxigênio, oxigênio, oxigênio. Quando eu falo de isóbaros, é porque são átomos que têm diferentes números atômicos. Ó. Aqui é 18, aqui é 19 e aqui é 20. Porém, com diferentes o quê? Com diferentes não, porém com mesmo número de massa. Aqui é 40, aqui é 40 e aqui é 40. Então aqui você tem o argônio, né, o potássio e o cálcio. Eles são diferentes elementos químicos que possuem o mesmo número de massa. Então, ó, 40, 40, 40. E o número atômico deles é o que? 18, 19, 20. Então, número atômico, quantidade de prótons. O que é o número de massa? É a soma, né? O número de massa é a soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, tá ok? Então, isóbaros são o que? Elementos que possuem o mesmo número de massa, tá ok? O mesmo ar. Ó, relembrando, o que são isótopos? Elementos que possuem a mesma quantidade de prótons. O que são isóbaros? Elementos que possuem a mesma quantidade de número de massa. E o que são isótonos? Isótonos, né, são núcleos atômicos, ou seja, elementos químicos que possuem o mesmo número de nêutrons, tá ok? Então, se nós pegarmos aqui, ó, isótonos são átomos de diferentes elementos químicos. Aqui eu tenho o arsênio, o selênio e o bromo. Tá ok? Então veja, o arsênio ele tem número atômico 33 e número de massa 78. Se eu pegar 78 menos 33, isso vai dar 45, que é um número de nêutrons. Se lembra como é que calcula a quantidade de nêutrons de um núcleo? Então você vai ter aqui, ó, 45. Aqui a mesma coisa, 79 menos 34, o número de massa menos o número atômico vai dar 45. Aqui, ó, 80 menos 35 vai dar 45. Então, ó, o número, quando elementos tiverem o mesmo número de nêutrons, nós iremos chamar esses elementos de isótonos. Ok? Então, vamos lá aprofundar mais um pouco, né? Eu tinha dito a vocês que existe um experimento, né, para saber a natureza elétrica, né, das radiações provenientes de núcleo. Existem, viu, gente? No ensino médio, principalmente, a gente só estuda 3 tipos de radiação, mas existe uma diversidade de radiação proveniente do núcleo. Mas as 3 principais no ensino médio são a radiação do tipo alfa, tipo beta e tipo gama. O símbolo de alfa, né, é a letra grega alfa. O símbolo de beta, letra grega beta. E gama, né, pode ser assim ou desse jeito aí, ó, gama. Ok? Então você tem alfa, beta e gama. Os símbolos. Então você coloca a alfa, aí aqui você coloca o número de massa dessa partícula, ela tem número de massa e seu número atômico, né? Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, para já adiantar. A partícula alfa, ela se comporta como se fosse um núcleo de hélio. O que é um núcleo de hélio? O núcleo de hélio é um átomo, né? Átomo de hélio. Ele tem número atômico 2 e número de massa 4. Eu também posso colocar o número de massa no canto superior direito. Ok? Então, ó, a partícula alfa possui o que? Número atômico 2, ou seja, número de prótons igual a 2 e número de nêutrons igual a 2, porque eu vou pegar 4 menos 2, vai dar 2, e número de massa igual a 4. Sua velocidade, 20.000 km por segundo. Então, em um segundo, uma partícula alfa ela consegue percorrer, em um segundo, ó, 20.000 km. Então, ela é muito veloz, né, gente? Muito veloz mesmo. Mas, veja, temos a partícula do tipo beta. Essa partícula do tipo beta, a gente vai ver porque que ela tem esse número aqui, ó, negativo, e esse valor aqui igual a 0. E ainda você tem a partícula do tipo gama, que é 0 e aqui é 0. A partícula do tipo beta, né, são elétrons, gente. Por isso que nós colocamos aqui
que no caso a partícula beta são elétrons sem massa e possuem carga -1, ok? Então a carga de uma partícula beta é referente aos elétrons, ok? Eles não têm massa praticamente, os elétrons, e tem carga -1. Qual a velocidade de uma partícula beta? 95% da velocidade da luz. Então, 285 mil quilômetros por segundo. Então é muito alto, né? Já a partícula gama, né? Elas são ondas eletromagnéticas com carga e massa nula, né? Então a partícula gama, ela não possui nem carga nem massa, né? Então a partícula beta, ela tem carga negativa. A partícula alfa, ela tem carga positiva, ok? Partícula gama não possui carga. Por isso que uma partícula beta, ela é desviada, ó, num campo elétrico no sentido do polo positivo, porque ela tem carga negativa, elas são elétrons. Uma partícula gama, ela passa de forma neutra, né? Ela nem é atraída nem por nenhum dos polos. Já uma partícula alfa é desviada no sentido do polo negativo, tá ok? Poder de penetração, né, das partículas. As partículas gama, ela tem um poder de penetração muito alto. A beta é intermediária e a alfa. O poder de penetração é a capacidade de atravessar a matéria, tá ok? Então as partículas gama têm um alto poder de penetração. Aí veja, deixa eu ver se eu encontro aqui o material. Pronto, ó, sobre poder de penetração. Já adiantando aqui para vocês. As partículas alfa, elas são barradas, veja. Elas têm um baixo poder de penetração, então elas são barradas por uma folha de papel. Quer se proteger de uma radiação do tipo alfa? Vista uma roupa. Qualquer roupa. Ou se coloca um papel na frente, você vai se livrar, né, dos efeitos da radiação do tipo alfa. Agora o negócio começa a esquentar é quando você tem uma radiação do tipo beta. Porque a radiação do tipo beta, que é que vai ocorrer? Ela vai atravessar uma folha de papel, ela vai atravessar madeira, ok? Ela vai atravessar paredes, tá ok? Ferro, ela deve atravessar. Ele diz aqui, ele fala aqui, na verdade eu até estranho, viu, gente? Mas vamos considerar que a partícula de radiação beta, ela é barrada por superfícies metálicas, né? Então já começa a complicar aí. Mas tem que ver o tipo de metal que é constituída essa superfície metálica, né? Porque se for um metal pouco denso, como o alumínio, talvez uma partícula do tipo beta atravesse, né? Para garantir mesmo, eu diria você chumbo. Colocasse chumbo aqui, ó. Uma folha de chumbo. A radiação do tipo gama, ela consegue atravessar, ó, papel, superfície metálica, e só é barrada por parede de concreto. Mas que tipo de parede de concreto é essa? Aqui também não há informação. É uma informação muito técnica, por isso que eu não trouxe para vocês, tá ok? Então veja, as radiações, né? As radiações provenientes de núcleos atômicos, elas obedecem a equações. Então vamos falar agora das equações nucleares. Essas equações nucleares obedecem a um balanço dos números de massa e de cargas elétricas, tá ok? Veja só, vamos escrever aqui a equação, né, para radiação do tipo alfa. A radiação do tipo alfa, ela é como se você pegasse aqui, você tem um átomo de urânio, né, com o número de massa 235 e número atômico 92. Então, quando um átomo de urânio ele emite radiação alfa, então ele vai emitir uma partícula de radiação alfa. Então ele vai perder 4 valores, né, porque ó, aqui ó, número de massa 4. Então aqui ó, 235 vai passar por 231. E aqui o número de atômico é 90. Aí vai perder 2 em relação ao número atômico. Então aqui você vai ter ó, 90 como número atômico novo
231 como número de massa novo. Aí você vai ter o que a gente chama de átomo pai e átomo filho. É o decaimento radioativo. É interessante porque na química nuclear os elementos, né, podem se transformar uns nos outros. Isso é muito interessante. Era um sonho dos alquimistas, né? Transformar elementos uns nos outros. Qual era o sonho dos alquimistas, né? Para quem não sabe, era transformar os metais em ouro. No caso da química nuclear, você consegue principalmente transformar o urânio em outros elementos, tá ok? Nesse caso aqui, ó, de um decaimento do tipo alfa, você transformou o urânio em tório, tá ok? Porque você perdeu 2 unidades de número atômico, foi para 90, e você perdeu 4 unidades quando você foi para 231, transformando o urânio em tório, tá ok? O Ernest Rutherford, aquele do modelo atômico de Rutherford, ele foi um dos primeiros a trabalhar, né, com radiações do tipo alfa. Por isso que ele utilizou no trabalho dele, né? A radiação do tipo alfa, alguns autores chamam de hélio, né? Por que hélio? Lembra o átomo de hélio, né? Número atômico 4, número de massa 4, número atômico igual a 2. Tá ok? Então você tem agora aqui, ó, a segunda lei da radioatividade. Aquela foi a primeira, né? Ou lei de Soddy-Fans-Russell. Quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa não se altera. Então, ó, seu número, se você tiver, por exemplo, o urânio 235, né? Número de massa e número atômico 92. Se for uma emissão do tipo beta, então o que é que vai ocorrer? A emissão do tipo beta, seu número atômico aumenta uma unidade. Então aqui ó, você iria botar -1 e aqui 0. Então ó, você iria transformar em um novo elemento, né? Eu não sei o elemento, mas esse elemento teria número atômico igual a 93, né? Isso. E número de massa 235, porque numa emissão do tipo beta você só aumenta o número atômico e o número de massa não se altera, tá ok? Então essa é uma característica, né, das emissões do tipo beta. Vê que coisa interessante. Uma reação química, por exemplo, se você pegar carvão, né? Porque eu estou falando isso porque quando nós falamos em radiação, vocês pensam logo em bomba atômica, né? Nesse caso aqui, ó, uma bomba atômica explodindo. Essa bomba atômica é uma bomba atômica especial, se chama bomba de hidrogênio. A gente vai ver o que é mais para frente. Então, só para a gente comparar a energia, né, de uma reação nuclear com a energia de uma reação química. Quando você pega carvão, né, e queima esse carvão, ele vai liberar CO2. Então vai liberar 94 quilocalorias para cada 12 gramas de carbono que são queimadas. Então essa quantidade de calor permite elevar de 20 até 100 graus Celsius a temperatura de 1 tonelada e 175, né, gramas, né? Não é 1 tonelada não, gente, aqui eu me confundi. 1175 quilos, ou seja, 1 quilo e 175 gramas de água. Então, ó, 12 gramas de carvão, mas é carvão mineral, né? Esse carvão vegetal não. Se você queimar ele, você consegue elevar a temperatura de água de 20 graus para 100 graus, tá ok? Que quantidade de água vai ser essa? Vai ser pouco mais de 1 litro de água. Então, se você pegar 1 litro de água, colocar embaixo carvão mineral e queimá-lo, você vai elevar a temperatura de 100 para 20 graus, tá ok? E se fosse uma reação nuclear, bora comparar aqui. A reação nuclear corresponde à bomba de hidrogênio. Então, a bomba de hidrogênio, você pega 2 núcleos de hidrogênio e funde em um só. Aí você vai, essa energia de fusão, né, vai formar um átomo de hélio. Libera
5 vezes 10, ó, só para quem não tem noção mesmo. A quantidade de energia seria um 5 seguido de 8 zeros. Tá ok? Então, 8 zeros, né? Deixa eu colocar aqui e aqui. Aqui, os pontinhos aqui. Ok? Seria aqui, tem que encontrar daqui para cá, né? A aula aí, matemática, parece que eu faltei. Então seria o que? Ó, a casa das centenas, das milhares, né? Aqui. Ok. Então seria 50 bilhões, né, gente? 50 bilhões de quilocalorias para cada 4 gramas de hidrogênio que reage. Ok. É muita energia, né? Então, se a gente fosse comparar, essa quantidade de calor permite elevar de 100 para 100 graus Celsius a temperatura de 6.250 toneladas de água, o que equivale a 52 piscinas de 12 metros de comprimento por 5 de largura e 2 de profundidade. Então, assim, se você pegar quanto é? 4 gramas de hidrogênio, você consegue aquecer essas piscinas a 100 graus, né, Celsius, só com 4 gramas, né, de hidrogênio. Então, é uma quantidade de energia muito grande, né, a energia nuclear, ela desprende. Então, por esses motivos que eu expus, há um grande interesse do homem atual, né, aos seres humanos, né, em geral, a humanidade, em desenvolver tecnologias que aproveitem, né, esses potenciais da energia atômica. Então aqui eu já expliquei a vocês, né, sobre a questão do poder de penetração, tá ok? Sobre a massa, né, das partículas alfa, beta. As partículas alfa, elas têm uma massa relativa, né, igual a 4. A partícula beta não possui massa, mas possui carga. Ó. A partícula gama não possui nem massa nem carga. A partícula alfa, ela possui carga positiva e a partícula beta, carga negativa. As representações aqui, ó, de partícula alfa, ela pode ser pela letra alfa ou pelo símbolo He, que é referente a hélio, né? Ou também, ó, a partícula beta, ela pode ser representada pela letra grega beta ou por E, que significa elétron, e a gama pela letra grega gama, né? Então esse -1 aqui é referente à carga dela e esse 0 aqui é referente à sua massa, que é 0 da partícula beta. A gama não possui nem carga nem massa. Então veja, a partícula, aqui são um conjunto, né, de equações, tá ok? É um resumo assim de equações nucleares, né? Então nós vemos aqui, ó, uma emissão do tipo alfa. Então o urânio se transformando em tório, emitindo partículas alfa. Lembra que partícula alfa, ela vai diminuir em até 4 casas, né, o número de massa, e o número atômico vai ser diminuído em 2 casas, tá ok? Já a emissão do tipo beta, ela vai aumentar em 1 casa o número atômico do elemento átomo pai, né? E vai permanecer constante o número de massa. Vê que coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês. Vocês sabiam que radiação nuclear, né, ela é utilizada em alimentos? Aí você, professor, como é isso? Isso coloca em alimentos? A indústria de alimentos, ela se utiliza de uma técnica chamada irradiação de alimentos. Por que isso? A irradiação de alimentos, ela consegue provocar uma melhor conservação dos alimentos. Vocês sabem que os alimentos, eles possuem uma carga, né, de vírus, de bactérias, de fungos. Isso tudo faz com que esses alimentos às vezes percam o tempo de vida útil que eles podem ser utilizados. Se você deixar uma tomate do lado da geladeira, de fora da geladeira, você vai notar que em questão de dias, né, essa tomate vai ficar
bastante vermelha e depois ela vai começar a ficar mole, né? Podre. Por que é isso? Isso é a ação de bactérias no tomate, de vírus e de fungos, fazendo com que a tomate apodreça. Mas se você pegar uma caixa de tomate e irradiar com certo tipo de radiação, tá ok? O que é que vai acontecer? Você vai matar de forma eficiente todas as bactérias, vírus e fungos presentes naquele alimento, fazendo com que aquele alimento possa ser transportado, né, sem muitas vezes a necessidade de você disponibilizar refrigeradores, tá ok? Então aqui, ó, você tem a cebola, né, sem irradiar. Vê que essa cebola ela começou a crescer, pé de cebolas, e ficou ruim também algumas, né? E aqui você tem uma cebola, ó, depois de 6 meses, gente, fizeram o seguinte teste: essa amostra aqui você não irradiou, essa aqui você irradiou, ou seja, essa daqui durou muito mais tempo. Ó, morangos, 6 meses depois, esses morangos aqui não foram irradiados, apodreceram, prestam mais, e depois eles foram irradiados. A radiação, qual é o tipo de radiação que se utiliza mais para conservar alimentos? É a radiação do tipo gama, que é uma radiação que consegue penetrar, né, tecidos com muita eficiência. E quais são as fontes que são utilizadas? São cobalto 60 e o césio 137. Isso é referente a número de massa, viu, gente? O símbolo, né, você pode ver até salgadinho, aqueles salgadinhos Cheetos, eles são irradiados para durar mais. Você vê aqui, ó, o símbolo internacional, né, de alimentos. Eu não sei se é internacional ou nacional, mas todo alimento que é irradiado, o consumidor precisa saber. Então verifiquem lá, sua batata Ruffles ou seu salgadinho não tem esse símbolo aqui, ó. Aí veja, tem uma forma de contar ou detectar radiação? Tem. É um equipamento chamado contador Geiger, tá ok? Como é que esse contador Geiger ele funciona? Ele é um equipamento que você aproxima de uma fonte suspeita de radiação nuclear e ele vai dar um valor, tá ok? Mas como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte maneira: quando a radiação entra pelo tubo contendo argônio, então tem um tubo aqui, ó, provavelmente isso aqui, ele contém argônio, tá ok? Argônio é um gás. Esse gás é ionizado, conforme essa equação aqui, ó, por radiação do tipo alfa ou beta, tá ok? Esse argônio ionizado ele vai ter uma carga agora elétrica. Por quê? Se houver uma fonte radioativa do tipo alfa ou beta, eles vão tirar a carga, né, do argônio, deixando o elemento não mais neutro, né? Esse argônio ele vai ser detectado aqui no circuito elétrico interno. Então o contador Geiger ele é utilizado, né, para detectar radiação. Vamos fazer uma questão aqui, ó. O elemento polônio emite uma radiação do tipo alfa. Quais os números atômicos e de massa, né, do novo elemento? Então você tem o polônio, né, PO. Ele tem número de massa 214, ok? E número atômico 84. Então ele vai emitir uma partícula alfa. A gente pode representar alfa ou HE. Eu prefiro alfa. Então, ó, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 2. Aí o elemento X formado vai ser quem? Então você vai diminuir 2 vezes o número atômico. Então aqui vai ficar 82. E lá em cima, ó, vai ficar 211. Deixa eu ver aqui na tabela periódica qual seria esse elemento, né, gente, que tem número atômico igual a 82. Deixa eu ver aqui. Número atômico igual
Estou pesquisando aqui. A 82. É isso, então é o chumbo. Então aqui eu poderia colocar assim, ó, para a gente exemplificar mais. Então esse X aí seria igual a PB, porque o chumbo que tem número atômico igual a 82 e número de massa igual a 211. Tá ok? Então, respondido. Que elemento X é formado pelo decaimento alfa? O chumbo. Aí o elemento chumbo agora emite uma partícula beta. Aí qual seria o elemento formado, né? Então você tem, ó, chumbo Pb 214, né? O número de massa varia, hein? De elemento para elemento. Esse chumbo aqui, o número de massa é 214. O anterior era o que? É 211, né? E aqui, ó, 82. Então ele vai emitir uma partícula do tipo beta. Você pode botar beta ou o símbolo Ezinho de elétron, hein? Porque uma partícula beta não é um elétron. Aí coloca menos aqui e aqui zero. Mas, lembrando que partícula beta ela faz o que? Ela faz com que o número atômico aumente em uma casa, que é 83. Só que aqui o X seria um elemento que a gente ainda não sabe e o número de massa permaneceria o mesmo. Aí eu vou ver agora quem é, né? Esse novo elemento. Número atômico igual a 83. Quem seria? É o bismuto. Então o X aí, né? O X é igual a BI, bismuto, número de massa 214. E aqui, número atômico 83. Para encerrar aqui, eu vou falar sobre acidentes nucleares de forma bem geral, né? Quando a gente pensa em acidente nuclear, nós já pensamos naquele acidente de Chernobyl. De fato, foi um dos acidentes mais terríveis, né? Mas os acidentes nucleares, se você fizer uma pesquisa aí rápida no Google, eles são, assim, até comuns, hein? Sempre vai ter um acidente ou outro nuclear. Agora, qual a proporção aí é que difere, né? Chernobyl foi um dos maiores. Chernobyl era uma cidade, gente. Ela fica aqui, ó, na Ucrânia. Isso aqui é a Ucrânia, né? Era a antiga União Soviética. O que era a União Soviética? Era a união de repúblicas. Então, vários países se uniram sobre uma só bandeira, a União Soviética. Então, a Ucrânia, hoje Ucrânia, naquela época chamava União Soviética, ela tinha diversas usinas atômicas. Até que um dia uma usina atômica dessa explodiu seu reator, causando uma série de desastres, né, na região. Ok? Aqui são pessoas utilizando contador Geiger, utilizando máscaras e roupas, né, a fim de que não se contamine com radiação. Ok? Aí você diz, isso aí só acontece em outros países. Aqui já aconteceu acidente nuclear, não com usinas nucleares, né? Nós temos duas usinas nucleares, né? Nós temos Angra 1 e Angra 2. O Brasil, né? Aqui é interessante. Aqui só quem pode construir usinas, né? Não sei se vocês sabem disso. Só quem pode construir usinas no Brasil é o Estado brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro ele não deixa empresas particulares construírem usinas nucleares, ok? Aí você pensa, tá, que não já aconteceu algum acidente com usina nuclear? Não, com usina não, mas com outros tipos de materiais radiológicos, né? Já um dos mais famosos é o acidente de Goiânia, né? Esse acidente aconteceu no final da década de 80, tá ok? Na cidade de Goiânia, uma cápsula contendo cloreto de césio 137, SE137, número de massa, ela foi aberta de forma indevida, causando uma contaminação de uma família, né? 4 morreram e ainda contaminou 1000 pessoas na cidade de Goiânia. Ok, isso aqui é só o resto, ó, do que restou. A casa, você pegou fogo, explodiu? Não, é porque contaminou tudo isso aqui, ó. Então teve que retirar o solo, todo o material teve que ser enterrado. Em outras aulas eu vou falar melhor sobre esse acidente.
nuclear. Então assim, gente, por hoje, né, eu fiz essa introdução rápida sobre a fenômeno, né, da radiação nuclear. Nas próximas aulas, né, desse módulo de radiação, nós vamos explorar com maior profundidade o que é radiação nuclear. Muito obrigado e até a próxima.